Muito bem, meus irmãos. É bom a gente ouvir esse tipo de coisa, sabe, né, de testemunho, saber que Deus age por nós. E o Wagner estava contando aqui sobre a cirurgia dele, que ele teve um diagnóstico de câncer, que o câncer foi tirado, que foi feito o diagnóstico nos gânglios e não tinha nada, para a glória de Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas há uma situação que eu preciso conversar com vocês sobre a questão da doença e da saúde, porque na hora que a cura vem, todo mundo agradece, todo mundo dá glórias a Deus. Mas e quando a doença é permitida por Deus? Pode acontecer de Deus permitir que nós tenhamos uma doença? Pode permitir o Senhor que um filho seu seja tocado por uma enfermidade grave, inclusive que leve até a morte? Que bom que vocês são crentes de verdade em Jesus, porque tem gente por aí que está pregando que não, isso não acontece, que nada vai te tocar, que eu vou te dar cobertura espiritual e você praticamente um passe, né? Você dá um passe e você não vai ser tocado por nada. Não, nós somos sim sujeitos a tudo que está aí. Veja o Gilson hoje está com Covid, não veio? Eu tive Covid, tantos aqui tivemos. Ninguém está livre. Mas isso não quer dizer que a boa mão do Senhor não esteja conosco. Abra sua Bíblia comigo, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Evangelho de João, estou usando a NVT, amado. João, capítulo 11. Vamos falar sobre a doença? Vamos falar sobre a morte? Mas principalmente, vamos falar sobre o cuidado, o amor e a glória de Deus. João capítulo 11, eu vou começar no versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou um perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Queria olhar para o rosto de vocês, para ver qual de vocês estaria tão preocupado assim com a glória de Deus na hora da doença, na hora que a doença aperta. A última coisa que a gente pensa nessa hora é na glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Ah, não, para a glória de Deus, que maravilha. Nunca vi ninguém falar isso, é para a glória de Deus. Mas é uma verdade, essa doença se manifestou para que a glória fosse para o Filho de Deus. Vamos adiante. Verso 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Dúvida nenhuma. Não faltou amor. E quantas vezes nós passamos pela doença, passamos pela privação, passamos pelo desemprego, passamos pela crise na família, passamos por tantos problemas, pela morte de um parente querido. E tanta gente nessa hora duvida do amor de Deus, duvida do cuidado de Deus. Mas está claro, o texto, ainda bem que João deixou isso registrado. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não havia dúvida do amor do Senhor por eles. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Por quê? Porque Betânia era o lugar onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Betânia era uma cidadezinha próxima de Jerusalém, coisa de 3 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém,
assim como Betânia, ficava na região da Judéia. Jesus havia sido, recentemente, tentaram até apedrejar Jesus na Judéia, e por isso ele estava agora na Galileia. Mas Jesus agora diz: vamos voltar para a Judéia. Verso 8: os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo, ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz desse mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Veja, Jesus saiu da Judéia, foi para Galileia para não ser apedrejado. Se ele fosse apedrejado, o objetivo do apedrejamento era matar Jesus. E agora ele diz: vamos voltar para a Judéia, porque o Lázaro está morto. Os discípulos, ouvindo aquilo: Lázaro está morto e vamos até ele. Foi isso que acabamos de ler por último, né? E vamos até ele. Aí o discípulo somou 2 com 2 e encontrou 5. Porque ele pensou: vai voltar para onde ele tinha sido apedrejado, quase apedrejado, para ir até ele, Lázaro, que está morto. A conclusão de Tomé é a seguinte: verso 16: Tomé, apelidado de Gêmeo ou Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Tomé, na sua ignorância, entendeu que Jesus estava indo encontrar com o outro que ia morrer também. Aí no outro dia eu pregava sobre isso, né? Sobre a pedra de toque, a fé, a pedra de toque da palavra de Deus. Eu falava isso quantas vezes na Bíblia. A gente vai ver gente muito boa, gente, doutores, estudiosos da lei, e também os próprios discípulos de Jesus, não compreendiam o que ele falava. Esse é mais um caso desses. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Só uma pausa aqui para fazer uma colocação. O judaísmo, os judeus tinham, no meio religioso deles, um entendimento de que alguém talvez, quem sabe, pudesse voltar da morte, mas tinha um limite, 3 dias. Com 3 dias, passou de 3 dias, já era. Então a primeira notícia que chega ao Senhor Jesus está no 4º dia, já foi. Verso 18: Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Vocês já repararam na dinâmica trocada que está acontecendo aqui? Quando o Senhor certa vez foi ensinar na casa deles ou delas, Marta não foi até ele, ficou servindo as mesas e ainda foi se queixar que Maria estava aos pés dele. E agora que o Lázaro está morto, Marta vai até ele, Maria fica em casa. Verso 21:
Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Maria? Sim, Senhor. Mais um caso de não compreensão. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Mas ela ainda não tinha entendido o que ia acontecer. Mas ela cria. Jesus não fez a ela uma pergunta simplesmente: você está entendendo? Jesus perguntou: você sabe quem sou eu? Você crê em mim? Eu creio, o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela iria ao túmulo de Lázaro chorar, e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. O doador da vida, o Criador de todas as coisas, o nome que é sobre todo nome, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, sentindo o seu coração compungido por amor por aquelas pessoas, chorou. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Mas sempre tem um estraga prazer. Sempre tem um que quer dar a palavrinha para cutucar, para reclamar, para murmurar. Sempre tem um murmurador miserável. E eles estavam lá também. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Sempre tem um para dar a palavrinha, né? Impressionante. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, está morto, preste atenção, há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. Aquela Marta, a quem ele havia acabado de perguntar: você crê em mim? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida, que quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá? Eu creio que tu és o Senhor, tu és o Cristo que havia de vir. Mas na hora de declarar, foi bem. Na hora da prática, deixa rolar a pedra. Peraí, está cheirando mal, 4 dias.
Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram uma pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Eu imagino um olhando para a cara do outro nessa hora. 4 dias, Lázaro, vem para fora. De repente a cena se desenrola. De repente começa a haver um movimento naquela gruta. E sai o Lázaro de lá, vivo. O morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas. Não tinha golpe, não tinha armação. Os mortos eram de fato amarrados para evitar qualquer movimento involuntário, até porque depois que a gente morre, não sei se vocês sabem, ainda tem espasmos. Então pode-se abrir um braço, dar um susto em alguém. Quantos casos acontecem, né? De morto que se mexe na hora do velório. Então prenderam os braços, as pernas e ainda colocaram sobre o rosto dele um lenço. E ele saiu com os pés presos, ainda estava bem amarradinho, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Ó Deus, fala conosco nessa manhã, nos alimenta pela tua palavra maravilhosa. Sei conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Falávamos ainda agora de um caso real que está aqui entre nós, o irmão Vânia. O câncer que ele acabou de tirar da boca, já pela segunda vez. E muitas vezes nós somos falhos em crer. Nós somos falhos em crer, porque quando o calo aperta, aí a nossa fé verdadeiramente é posta à prova. Ou Deus é Deus, ou não é. Ou somos dele, ou não somos. Ou ele cuida de nós, ou não cuida. E vou além, ou ele nos ama ou não nos ama. Por todo o texto que acabamos de ler aqui, todas essas perguntas foram feitas de forma, as respostas a essas perguntas foram apresentadas de forma perfeitamente positiva. Ele nos ama, ele tem cuidado de nós, ele se importa conosco, nós somos dele, ele nos conhece. Ainda que venha o desemprego, ainda que venha a crise econômica, ainda que venha a doença, ainda que venha a morte. Deus é Deus. E somos dele. E o seu Espírito comunga conosco. O Espírito de Deus está no nosso coração, nos assegurando de que somos dele e ele é nosso. Mas muitas vezes nós somos falhos em crer. Veja, meus irmãos, quantas coisas aprendemos aqui com esse texto. Aprendemos, primeiramente, sobre o agir de Deus. O agir de Deus na minha vida, na sua vida, no nosso entorno, no mundo inteiro. O agir de Deus, ele tem um objetivo específico, sempre a glória de Deus. Todo o agir de Deus objetiva a glória de Deus. E às vezes, para que a glória de Deus se manifeste, é preciso que nós pacientemente passemos por alguma circunstância difícil,
por alguma circunstância desagradável. Para citar um outro exemplo aqui do próprio Evangelho de João, alguns capítulos antes, está o Senhor Jesus passando com seus discípulos, e os discípulos veem um cego, um mendigo, pedindo, e aquele cego era de nascença, ele nasceu cego, e perguntaram ao Senhor Jesus, aquela dúvida teológica, né? Vem cá, esse homem é cego por quê? Quem foi que pecou? Porque na cabeça deles era certo que uma coisa como uma cegueira, um caso grave como esse, só podia ser punição pelo pecado. Isso aí já era certo, na mente e no coração dos discípulos. Esse homem está marcado pelo pecado. Agora resta saber quem pecou. Ele nasceu cego, foram os pais dele que pecaram e por isso ele está sendo punido? Ou ele conseguiu a proeza de cometer pecado no ventre da mãe para nascer cego? Isso está aqui no Evangelho de João perguntado dessa forma. E assim como no caso de Lázaro, a resposta foi: nem os pais e nem ele. Mas essa cegueira veio para que se manifestasse nele a glória de Deus. Aquela doença estava, aquela cegueira estava naquele homem, plantada desde o seu nascimento, para que um dia se manifestasse nele a obra de Deus, a glória de Deus. E que testemunho, que coisa maravilhosa que foi o testemunho desse cego. Se manifestou a glória de Deus de forma absoluta, porque ele não só ficou curado, ele foi e se lavou. Foi a história da saliva. Jesus faz a saliva, cura os olhos dele, manda ele se lavar no tanque de Siloé, ele vem enxergando, e as autoridades ficam naquela briga, porque foi no sábado, então quem te curou foi um pecador. Ele diz: olha, se era pecador eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Não, mas e como é que foi que ele te curou? Eu sei que aquele homem deu tanto testemunho diante das autoridades, diante dos fariseus, que ele saiu dali expulso da sinagoga. E ficou claro ali que o reino de Deus, ele veio exatamente para trabalhar os inversos. Jesus veio para dar vista aos cegos, mas para também tornar cegos aqueles que dizem que veem e dizem que enxergam. Da mesma forma, parecia aqui que Lázaro estava morto. Aos olhos da religião, aos olhos de todos, Lázaro estava morto, mas Maria dá um testemunho de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Maria? Sinceramente, se coloca no lugar de Maria. Porque hoje, olhando de cima para baixo, hoje nós já conhecemos o desenrolar. Nós já temos a Bíblia inteira. Mas se coloca no lugar verdadeiro de Maria. Maria não tinha a Bíblia. Maria conhecia Jesus, ela o ouvia pregar, e Marta o ouvia pregar. Marta sabia que ele havia curado pessoas e ela cria que ele podia curar. Tanto que as duas irmãs falam a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Como quem diz: o Senhor é Senhor sobre a doença. Tu és Senhor sobre a doença. Não tem doença que pare diante de Jesus de Nazaré. Nós temos plena certeza disso. Mas Jesus faz com que ela dê um passo além. Ela dá uma declaração que ninguém tinha dado. Ele tira, ele extrai dela uma declaração ousada. Nas entrelinhas, o que Jesus está fazendo com ela é basicamente aquilo que ele vai fazer com Pedro lá no final. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, extraindo de Pedro uma confissão. E ele extrai de Maria uma confissão que ninguém tinha confessado antes, que ele era o Senhor da vida e da morte.
Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Maria? Maria parece que não entendeu 100%, porque às vezes a gente se prende tanto a tentar compreender. Mas Maria não quis entender 100% com a sua cabeça. O negócio dela estava no coração, e é o nosso coração, é o que cremos com o coração, o que confessamos com a boca, que faz a obra de Deus se manifestar. Aquilo que é crido com o coração íntegro, não aquilo que é entendido. Ah, Senhor, eu entendi. Então o Senhor quer dizer, não fica discutindo com Deus. Maria, você crê? Ela deu a melhor declaração que ela podia ter dado ao dizer: eu creio que o Senhor é o Cristo, é o que havia de vir. Ela não disse com a sua boca, ela não articulou as palavras: o Senhor é Deus sobre a vida e a morte, o Senhor pode ressuscitar o meu irmão. Ela não disse isso, mas ela nas entrelinhas disse: quem pode o mais, pode o menos. O Senhor é o Cristo, então o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ainda assim, na hora do vamos ver, Maria deu aquela balançada. Quem não daria, né? Como assim abre o túmulo? Senhor, 4 dias, já está chegando lá. Meus irmãos, a ressurreição de Lázaro, ela nos ensina, primeiramente, a questão do tempo de Deus. O Senhor, Ele não deixou simplesmente Lázaro morrer. Ele recebeu a notificação de que ele estava doente, ficou ainda 2 dias, e de lá ele já saiu para Betânia sabendo que Lázaro estava morto. Havia um propósito. Havia um propósito. Na sua Bíblia, numa versão mais tradicional, vai dizer: esta doença não é para a morte. Na NVT, que eu li aqui, vai dizer algo parecido. Vai dizer que esta doença não acabará em morte. Parecia que a doença era para a morte. Parecia que a doença tinha acabado em morte, mas a história não tinha acabado. Porque o tempo de Deus, para Ele fazer a obra, para Ele manifestar a sua glória, aí Ele estava correndo. Outra coisa que a ressurreição de Lázaro nos ensina de maneira muito clara: o amor de Deus não falha. Jesus amava Marta, amava Maria, e amava o Lázaro também. Ele amava. E o amor de Deus é um amor perfeito. Como poderia o autor da vida, que ama com um amor perfeito, deixar passar 2 dias só por desleixo? Jamais. O seu amor estava conectado ao seu tempo de atuação. Quantas vezes na minha vida e na sua vida a gente fica igual o Salmo 70: apressa-te, ó Deus, apressa-te, ó Deus. Tem nada mais humano que isso. Apressa-te, porque está doendo. Ou como fez Paulo: Senhor, tira esse espinho da carne, está doendo. Orei 3 vezes. Mas para Paulo também tinha um plano, e o plano era: segura o espinho aí. E Paulo se alegra e diz: bom, a partir de agora então eu vou me alegrar, porque esse espinho é para o meu bem, é para que você manifeste a glória de Deus na minha vida. Pensa em Jacó. Você nunca vai encontrar Jacó, já transformado em Israel, reclamando de que ele mancava. Nunca você vai encontrar na Bíblia: e Jacó reclamou porque ele já não podia correr, porque ele agora mancava. Mas ele passou os seus últimos anos mancando.
porque ele lutou com o anjo do Senhor tocou na juntura da sua coxa, e daquele dia em diante, o Jacó, que era um malandro, gostava de dar golpezinho nos outros. Como é que o malandro pode correr? Não pode correr. Acabou a vida de malandragem, né, irmão? Não dá. Como é que o malandro vai fazer a malandragem e não poder correr para se defender? Acabou Jacó ali. E ele, alegre, feliz, satisfeito com o Senhor. O Senhor, mesmo quando Ele nos toca e permite que alguma coisa nos toque, o seu amor não diminui, não enfraquece, não falha. Deus é Deus. Deus é Deus. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. Jesus sabia que Lázaro estava morto. E ao chegar, ao sair para lá, ele ainda diz para os seus discípulos assim: olha, eu me alegro porque vocês não estavam lá, que eu não estava lá, porque se eu estivesse lá, eu ia curar o Lázaro e, enfim, o que aconteceria se Jesus tivesse curado Lázaro? Não haveria essa maravilhosa demonstração. Nós não teríamos um dos famosos eu sou da Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não teria manifestado algo que era importante naquele momento para eles e para nós. Meus irmãos, parem e pensem, quando foi a última vez que você parou para pensar, caramba, Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Mas Ele é a ressurreição de fato, de verdade. Lázaro não estava em coma, Lázaro não estava dormindo, Lázaro estava morto e literalmente enterrado, amarrado, jogado lá dentro de uma cova. E Jesus o ressuscitou. E foi como? Foi pela fé. Foi pela fé. Maria expressou a sua fé. Eu creio que o Senhor é o Cristo. E quando ela dá aquela rateada, Jesus disse: eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus. Maria, segura o coração aí. Segura o coração, porque a tua fé vai ser recompensada agora. Como diz o hino, né? Jesus Cristo, a fé compensará. Tua fé, Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete, dá. Ele vê a fé que está lá, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé, Jesus contemplará. Você tem colocado a sua fé nesse Jesus que não falha, que não se atrasa? Você tem colocado a sua fé nesse Jesus que ressuscita sonhos, planos, que ressuscita casamentos, que ressuscita relacionamentos familiares, que ressuscita aquilo que era impossível? Meu Deus, eu estou desempregado há tanto tempo, eu não consigo uma porta de emprego. O teu problema é mais sério do que o problema de Lázaro. Jesus, o mesmo Senhor Jesus, que estava em Betânia naquele dia, que chorou compungido no seu coração pelos sentimentos daquelas pessoas que estavam ali. O mesmo Jesus que no meio daquela turma teve que escutar aquela criticazinha idiota. Poxa, mas ele não podia ter curado. Ele não deu ouvidos aos críticos. Pelo contrário, ali ele mostrou quem ele era. Ali ele mostrou que não era só Senhor da doença. Muitas vezes a nossa visão é míope, meus irmãos, e eu vou encerrar por aqui. Muitas vezes a nossa visão é míope, como no episódio que eu estava lendo outro dia, aqui em Reis, em que
o Senhor disse ao profeta: olha, vai para o vale, porque ali é que os sírios vão tentar entrar e tomar a terra de Israel. E aí o rei manda o seu exército para o vale. E aí voltam lá para o rei, aqueles profetas lá do rei da Síria dizem para ele assim: olha, vamos fazer diferente agora nós vamos dar a volta e vamos por cima, vamos pelos montes, porque o Deus de Israel é Deus dos vales, mas nos montes não tem para ninguém. E Deus avisa lá o rei de Israel: olha, pode botar lá o pessoal lá de sobreaviso, porque estão dizendo lá que o nosso Deus é Deus dos vales e não dos montes. E várias vezes aqueles planos foram frustrados, porque o nosso Senhor, Ele é Senhor dos vales, Ele é Senhor dos montes, Ele é Senhor sobre a morte, Ele é Senhor sobre a vida, Ele é Senhor sobre a saúde, Ele é Senhor sobre a doença, Ele é Senhor no espaço profundo, Ele é Senhor no fundo do oceano, Ele é Senhor na minha vida, Ele é Senhor na tua vida. Não dá para a gente ficar com esse pensamento. A Bíblia diz algumas vezes: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Às vezes a gente faz essa colocação, como é que é a palavra que o pastor Vitor usava? Pastor lá na época da minha adolescência, ele pregava, e ele dizia que a gente, rapaz, quase veio, mãe, me ajuda, a gente racionalizava. Lembra que ele falava isso? A gente racionaliza, a gente quer racionalizar a fé. Um termo mais atual, a gente quer colocar o poder e o agir de Deus dentro de uma caixinha. Dentro desses limites, Deus pode agir, Deus pode atuar. Não era o que estavam fazendo com ele ali? Olha, se o Senhor estivesse aqui antes dele morrer, tudo bem, o Senhor curava ele. Agora, sinto muito, morreu, você foi vencido pelo tempo. Você não é Senhor do tempo e não é Senhor da vida, você era Senhor da doença. Em outras palavras, você poderia ser Senhor dos vales, mas da montanha faz demais para você. Você sabia que você faz isso e eu também? Às vezes a gente olha um problema na vida, a circunstância na vida de um irmão, e a gente diz: Deus vai fazer a obra na vida daquele irmão. E você crê com uma fé inabalável, e você vê a coisa acontecer na vida do irmão. Mas quando dói em você, ou no teu filho, ou em alguém da tua família, será? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, que eu já falei aqui algumas vezes, vale a pena ouvir de novo. O preço de não crer é o mesmo preço de crer. Então, para que não crer? Se você pode crer. Olha o que aconteceu com Maria, ela creu. Maria, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus. E que glória foi manifestada naquele dia. Naquele dia o Senhor mostrou que não é o tempo. O tempo, ele tem duas palavras no grego, pelo menos duas palavras. Esse tempo que a gente marca no relógio é cronos. Na cabeça daquela turma, o tempo cronológico, o tempo que estava passando para fazer com que Lázaro ficasse curado, já tinha passado, já tinha se extinguido. O último grão de areia da ampulheta havia caído, não havia mais nada a fazer. Mas a palavra grega que a Bíblia usa para o tempo de Deus, o tempo exato, perfeito, que não falha, não é cronos, é kairos. O kairos nem sempre vai se conjugar com o cronos. E aqui foi um desses momentos em que Jesus tira o véu e nos permite ver as engrenagens do mundo espiritual trabalhando. Onde o cronos tinha parado, o kairos tinha autoridade. Onde o cronos tinha parado, kairos dava a última palavra. Não deixe de crer, meu irmão. Pastor, estou pelo fiapo da graça, estou na última ponta aqui, no último fiapo da minha fé. Então segura. Pode acreditar
confiável e até sem fiar, Deus faz a obra. Se o Senhor tiver que agir, não tem nada que possa impedir o amor de Deus na tua vida, o agir de Deus na tua vida e na minha vida. Creia. A palavra que nós viemos aqui para dar nessa manhã é: creia. Se creres, verás a glória de Deus. Ó Deus, que palavra! Nos ajuda a crer, Senhor. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda na nossa fé imperfeita. Na nossa fé que tantas vezes olha para as circunstâncias e diz: agora acabou. Agora já era. O Senhor ainda bondosamente coloca a mão. Ó Senhor, faz de nós crentes de verdade. Uma gente que tem uma fé inabalável, uma fé perfeita, uma fé colocada no Filho de Deus, Senhor. Ainda que a nossa mente não compreenda, ainda que os nossos olhos não vejam, como disse o profeta, ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira falhe. Ó Senhor, o desafio é esse. Dá-nos fé, dá-nos oportunidade de demonstrar a nossa fé. Dá-nos, Senhor, verdadeiramente obras de fé nesta igreja. Que pela fé nós possamos construir uma igreja que agrade ao Senhor, construir vidas que agrade ao Senhor, salvar gente que hoje está perdida, mas que virá para o reino do Filho do teu amor. Nós possamos a cada dia não murmurar como murmuraram alguns ali, não ter aquele sentimento de perda porque o Senhor não agiu como as irmãs de Lázaro estavam, mas como Maria, ter a coragem de declarar: o Senhor é Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode fazer tudo que seja para a tua glória, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dessa vida. Nos abençoa, Senhor, complementa essa palavra, que ela queime nos nossos corações com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós assim oramos. Amém.